Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar 21 aprendizados que eu tive nos meus 21 anos de vida. Eu vou compartilhar com vocês uma seleção dos meus maiores aprendizados que mais me impactaram, alguns que que contribuíram para que eu fosse quem eu sou hoje, algumas coisas também que eu gostaria de ter aprendido antes, enfim, vocês vão ficar sabendo de 21 aprendizados que eu tive ao longo desses meus 21 agora. Bom, vocês estão vendo o meu computador aqui, né? Porque eu estou olhando aqui na minha colinha e eu não separei por ordem de prioridade, tá? Então não é porque o primeiro é o mais importante e o 20º é o menos importante, não. Eu realmente só separei aqui conforme eu fui lembrando e fui fazendo esta lista pra vocês. O primeiro que tá aqui é: gratidão é a chave de tudo. Eu sempre falo de gratidão com vocês e eu nunca vou deixar de falar, porque realmente se você não for grato pelas coisas que você tem, não importa se você conquistar o mundo, se você ficar multimilionário amanhã, se você não é grato, se você não valoriza o que você tem, vai ser muito raro que você passe a valorizar, consiga começar a ser grato depois que você já tiver tudo, porque sempre que a gente conquista uma coisa que é muito importante pra gente, muitos de nós comemoramos, mas logo em seguida a gente já começa a visar, tipo, a ter ali em mente a outra meta, a próxima coisa a ser feita, a próxima coisa a ser conquistada. E se a gente não para e realmente sente essa gratidão, sente esse orgulho, se a gente não comemora, se a gente não sabe que o que a gente tem já é suficiente, pode não ser as coisas mais perfeitas, mais valiosas, mais caras, mas já é suficiente pra gente ser feliz e pra gente agradecer hoje, vai ser muito raro que um dia a gente consiga sentir isso. É uma completa ilusão a gente achar que, não, quando eu for milionária, quando eu tiver emprego tal, quando eu conseguir tal coisa, não. Quando você conseguir essas coisas, você já vai ter outras em mente, se você não for grata hoje, enfim, nada vai ser suficiente, sabe? Eu costumo falar uma frase que eu gosto muito, que é: a gratidão pega o que você tem e torna insuficiente, e é exatamente isso. Também tem outros vídeos aqui no canal sobre gratidão, se você quiser entender melhor sobre esse assunto, eu vou deixar os vídeos linkados aqui na descrição. O segundo aprendizado que eu listei aqui é: se você não tiver confiança em si mesma, o mundo vai te massacrar em pedacinhos. Sim, eu tô falando real, não é drama, não tô sendo dramática, é verdade. Se você não tiver confiança em você, naquilo que você sabe, naquilo que você quer, o mundo vai te destruir. Ou porque você vai enfrentar dificuldades e se você não tiver confiança você vai desistir, ou porque as pessoas vão ser grossas com você, as pessoas vão ser vão ser horríveis com você muitas vezes, porque você vai realmente cair várias vezes se você não tiver confiança naquilo que você quer na sua vida. Vai ser raro que você consiga se levantar e se recompor. Outro, porque muitas coisas vão dar errado, né? Não sei se eu já disse isso, mas muitas coisas vão dar errado, muitas coisas que você planejou muito bem, que você fez muito bem, elas ainda assim vão dar errado, ainda assim vai acontecer coisas que você não tinha planejado e você vai precisar se agarrar em algo. Você vai precisar se apoiar em algo. E se não for em você, no que você quer construir, no seu propósito de vida, vai ser muito raro que você consiga continuar na sua caminhada. Então, não importa se, ai meu Deus, Lê, mas eu não tenho confiança em mim hoje, tá? Mas trabalhe para desenvolver essa autoconfiança. Trabalhe para fortalecer o seu propósito de vida, para que você consiga continuar sendo fiel a você mesma num mundo tão maluco e muitas vezes tão duro quanto é o nosso. O terceiro aprendizado é: rotina não é prisão, é liberdade organizada. Muita gente acha que ter uma rotina é você tá preso a algo, é realmente uma prisão, é realmente algo desgastante, é realmente algo que cair na rotina, né, já é um termo usado como algo ruim, assim como algo monótono, algo chato, mas não. A rotina é a sua liberdade organizada, é onde você vai mostrar para o seu cérebro os padrões que ele tem que seguir, os padrões que são benéficos para ele, o que você precisa fazer dia após dia para conquistar aquilo que você realmente quer. Então, a sua rotina é também a sua liberdade, só que organizada. Uma liberdade que está de acordo com aquilo que você quer conquistar, com aquilo que você quer ter, com quem você quer ser. Quarto, ninguém tem que nada. Para com isso. É realmente assim que eu escrevi aqui, porque muitas vezes a gente cresce com opiniões aqui na nossa cabeça de que o meu professor tem que me entender, mas o meu colega de classe tem que me ajudar, mas a minha mãe tinha que saber disso, mas o meu namorado, isso é óbvio, ele tem que fazer. E quanto mais pensamentos desastrosos como esse você tem, mais chances de você se dar mal. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando: Lê, mas tem coisas que são óbvias. Primeiro, óbvio também precisa ser dito, e o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Mas
Mesmo assim, gente, se você parte do pressuposto, se você parte do princípio de que a outra pessoa tinha que fazer algo pra você, as chances dessa pessoa não fazer, dessa pessoa não saber que ela tem que fazer, dessa pessoa não ter a mesma opinião que você, dessa pessoa saber que tem que fazer, mas não fazer, são enormes. E aí, a única pessoa que sai perdendo é você, porque você sai frustrada, você sai desmotivada, você sai indignada, você sai chateada, sendo que se você partisse do pressuposto de que, ele não tem que, ele faz se ele quiser, aí o que ele fizer vai ser um bônus, entendeu? Porque realmente eu cresci, eu confesso pra vocês, gente, que boa parte, assim, da minha vida foi assim, sabe? Tipo, mas os professores, eles têm que fazer isso. Mas os chefes têm que fazer assim. Os chefes não podem cobrar sem ensinar, por exemplo. Os professores não podem cair na prova sendo que ele não deu essa matéria em sala. Eu sempre, sabe, assim, eu pensava umas coisas assim. Até que ao longo do tempo onde eu fui me ferrando, porque você pensar que a outra pessoa tem que fazer algo, nada mais é do que você criar uma expectativa em cima dela. Então, ao longo do tempo onde eu fui me ferrando, eu fui entendendo que, cara, talvez o professor tivesse mesmo que ter passado a matéria. Talvez o chefe tivesse mesmo que ter ensinado, só que eles não fizeram isso e eles não estão nem aí. E a única pessoa que tá chateada e que tá frustrada sou eu. Então, chega de esperar que o outro faça ou deixe de fazer, entendeu? Porque a gente não pode deixar o nosso bom humor, a nossa felicidade, o nosso bem-estar depender de algo tão frágil como alguém fazer ou não alguma coisa. Então, tira da sua mente essas frases do ele tem que, ela tem que. Não, ninguém tem que nada, tá? Ninguém tem que nada e lide com isso, porque vai ser muito mais fácil você lidar com uma realidade nua e crua do que você ficar aí se iludindo e esperando coisa dos outros e depois se dando mal. Quinto, se entender é a melhor coisa que você pode fazer por si mesma. Gente, quando você vive uma vida onde você não se entende, onde você não se conhece, onde você não sabe por que você age como você age, onde você não sabe quem é você, do que você gosta, do que é importante pra você, dos seus pilares, da sua essência, dos seus valores, quando você vive uma vida assim, você normalmente vive uma vida sem autoconfiança, sem autoestima, sem propósito de vida, sem orgulho de si mesma. Então, se entenda. Entenda por que você tá sentindo o que você tá sentindo, entenda o que você pode fazer. Sabe, claro que não tem uma solução mágica para isso, mas procure ferramentas como, por exemplo, o meu canal no YouTube, que vão te ajudar a se entender, a se conhecer melhor, levar você a realmente refletir dentro de si mesma, sabe? Para você também sair um pouco do piloto automático e se tornar, como que eu posso falar? Tornar a sua mente e o seu corpo um lugar gostoso para se viver, um lugar saudável para você estar. É isso. 8. O que eu posso fazer nesse momento? Essa é uma frase para você se perguntar, que eu sempre me pergunto, o que eu posso fazer nesse momento? Eu acredito que seja algo muito importante, porque muitas vezes, ainda mais nesse mundo de redes sociais, a gente fica meio que perdido em abstrações, em fofocas, em notícias, em comentários, em atualizações, e muitas vezes a gente fica pensando muito no que a gente gostaria de fazer, no que a gente gostaria de ter, no que a gente faria se... E, gente, não sei se vocês ouviram, mas a Cindy está aqui. Isso foi um ronco, vocês ouviram, né? Até me perdi aqui. Sim, muitas vezes a gente fica perdido num mundo de pensamentos, de ilusões, de expectativas, de ansiedade, de se eu tivesse tal coisa, se eu fosse tal coisa, se eu conseguisse tal coisa, que a gente esquece de fazer o básico, de fazer o que tem que ser feito hoje. Então, sempre se lembre dessa frase. O que eu posso fazer nesse momento? O que eu posso fazer agora? Mesmo não tendo as melhores condições do mundo, mas o que eu posso fazer agora com aquilo que eu tenho? 9º aprendizado, não espere perfeição, espere o que dá para ser feito. Meu Deus, gente, isso é tão valioso. Muitas vezes, mesmo sem perceber, a gente espera da gente, dos outros, das situações, da vida, uma espécie de perfeição. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pousadas, eu gosto muito de locais em meio à natureza, de escutar o passarinho cantando, de escutar a chuva caindo, de sentir o cheirinho de grama. Eu gosto muito de uma comida boa, eu sou uma grande apreciadora de comida, de vinho. E às vezes eu comecei a perceber que quando eu ia para uma pousada com o Dan, às vezes eu idealizava que tudo fosse perfeito. E isso gera uma pressão e um peso enormes, porque antes, eu vou dar esse exemplo da pousada, né, mas isso vale para muita coisa na vida e você adapta aí pro exemplo que mais se encaixa com a sua realidade. Mas, por exemplo, antes da gente ir na pousada, eu ficava preocupada, eu ficava ansiosa, eu ficava tentando cuidar de todos os detalhes para que tudo saísse perfeito. Depois, quando a gente estava na pousada, eu ficava pensando ali no que podia dar errado para eu me antecipar, para eu prever, para eu melhorar, para eu fazer. Eu tentava ficar ali, não, mas agora eu estou com sono, eu deveria descansar, mas tem uma natureza lá fora me esperando e eu deveria estar lá. Sendo que, na realidade, não.
Na realidade, esse pensamento, essa até certa ansiedade, essa cobrança, só vem daquele sentimento de que tinha que estar perfeito, sabe? Ou daquela ideia, daquele idealismo, aquela ideia de perfeição, sabe? A gente idealiza algo e esse algo nunca vai ser a realidade, porque é algo idealizado e algo idealizado não é real. E a gente só vai se frustrar. E ao mesmo tempo, depois que a pousada passava, eu ficava pensando no que poderia ter sido melhor, no que eu poderia ter feito, no que eu poderia ter deixado de fazer. E acaba que essa ideia de perfeição vai acabando com você aos poucos, sabe? Então, não espere a perfeição, espere o que dá para ser feito. Ah, vamos para uma pousada. Legal, onde essa pousada fica? Num local bacana. A pousada parece ter comidas boas? Sim. A gente leu comentários bons sobre a pousada? Sim, então tudo bem, isso basta. Se vai fazer sol ou se vai chover, eu não posso controlar. Eu posso ver ali a previsão do tempo, mas eu não posso controlar o que vai acontecer lá. Se eu vou estar super ativa e alegre, saltitante, com muita energia para eu explorar a natureza, ótimo, mas se eu estiver quietinha, só querendo ficar na minha, tudo bem também, porque tem coisas que eu não posso controlar 100% e tentar controlar 100% só vai me desgastar. Então eu acho muito importante que a gente entenda isso o quanto antes para que a gente pare de idealizar situações, momentos, pessoas que a gente mesmo vai ter que carregar o fardo daquela idealização, entende? 10º aprendizado: se você quer que saia do jeito que você imagina, pague caro ou faça você mesma. Muitas vezes a gente fica ali, eu gostaria que fosse feito exatamente assim, eu gostaria que, você vai lá, sabe assim, quando a esposa pede pro marido tirar o lixo, e aí se o marido esquece de um lixo, ou se ele tira um pouco mais tarde, ou se o lixeiro passa antes, ou se, enfim, aí ela começa assim, ela fica braba, ela fica frustrada, ela vai lá corrigir ele, aí ela vai lá e fala, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Gente, se você quer que seja feito exatamente da forma como tá na tua cabeça, faz você mesma, porque senão a chance de você se estressar e de você estressar outra pessoa que não tem nada a ver com as suas idealizações são enormes. Então, para de colocar o peso do que tá aqui dentro em outra pessoa. Tipo, o meu marido deveria ter feito. Cara, o seu marido pode não fazer ideia do que faz sentido pra você, ele pode não fazer ideia disso que é tão óbvio na sua cabeça, ele pode não fazer ideia que além dele tirar os 10 lixos da casa, ele ainda tinha que levar lá fora a tempo do lixeiro passar. Letícia, mas isso é óbvio pra você, não é óbvio pra ele, porque se fosse óbvio pra ele, se ele é uma boa pessoa, ele teria feito. Porque a única alternativa pra isso não acontecer é que ele seja um mala, ele seja um babaca, ele realmente quis te prejudicar, ele realmente quis fazer de um jeito que vai te deixar nervosa, e aí ao invés de você estar xingando ele, ou tá braba com ele, eu acho que você deveria estar se questionando por que eu ainda estou casada com ele, ou por que eu estou nessa relação, entende? Mas a grande chance é de que ele não tenha feito de propósito, e aí você ficar, sabe, mas você deveria ter feito assim ou assado, e eu tô dando esse exemplo com o marido, mas pode ser com filhos, pode ser com pais, pode ser com alunos, pode ser com professores, pode ser com funcionários, pode ser com chefes. Você exigir que outra pessoa faça algo exatamente como está dentro da sua cabeça, como você imaginou, como você idealizou, é um passo a passo perfeito para o fracasso, para a frustração, para a raiva, para o desgosto. Porque essa outra pessoa não enxerga como você enxerga, ela muitas vezes não sabe os detalhes do que você está imaginando, ela às vezes nem vai conseguir ou nem vai querer fazer do jeito que você pensa ser o melhor, então... Ou você faz você mesma, ou você paga caro para que façam por você, e mesmo que você pague caro, ainda pode não sair como você esperava. Assim como, mesmo quando você mesma faz, ainda pode não sair como o esperado. Então, chega de ficar exigindo isso dos outros, porque senão a chance de você mesma se ferrar são muito grandes, de você viver frustrada, amarga, reclamona, são enormes. O 11º aprendizado é: tudo depende de como você enxerga. E sim, eu sei que isso é clichê, mas também é muito real. Muitas vezes a mesma situação acontece para milhares de pessoas e tem pessoas que vão se arruinar com isso, vão se ferrar, vão achar que a vida acabou. Tem pessoas que vão enxergar isso como uma oportunidade, vão ficar felizes, vão enxergar como algo bom. Tem pessoas que vão entender que realmente é algo ruim, que realmente é algo que prejudica ela, mas que ela vai fazer o melhor com aquela situação. E é aquilo, em toda crise tem quem chora e tem quem vende lenços. Tem quem olha para aquilo que é ruim, que é horrível, enxerga uma oportunidade. Tem quem olha e fale, nossa, isso é muito ruim, eu não tenho muito como tirar algo de bom disso, então eu vou fazer o melhor com o que eu posso, com o que eu tenho, do jeito que dá. Tem pessoas que olham e falam, nossa, isso é péssimo, então isso está acabado para mim, eu estou perdido, não tenho mais o que fazer da minha vida, eu sou uma vítima. E cabe a nós escolhermos dia após dia, porque não é só uma decisão, são decisões ali diárias que você vai dando aos poucos mesmo, que vão definindo se você é a protagonista da sua vida, se você é a vítima da sua vida, se você enxerga como se o mundo estivesse contra você, ou se você busca enxergar oportunidades e coisas boas no que acontece pra você, no que você faz acontecer, no que não acontece, enfim, na sua realidade.
Tudo depende de como você enxerga, e isso pode ser a maior dádiva ou a maior tragédia. Depende de como você enxerga. 12º aprendizado. Suas crenças são só suas, não despeje isso nas outras pessoas. Por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes a gente tem crenças, acho que todos nós na realidade temos crenças meio que mal resolvidas, mal identificadas, não identificadas dentro da gente, e a gente, uma hora ou outra, a gente acaba despejando isso em outra pessoa. Seja no seu esposo, você tem talvez uma crença ali de traição ou de abandono, e quando ele faz algo, quando ele tá meio estranho, já te causa um certo desconforto, uma certa ansiedade por achar que ou ele tá te traindo, ou ele vai te deixar, ou ele vai te abandonar. Ou então com seus filhos, você tem uma crença ali mal resolvida sobre relação familiar, sobre relação maternal, paternal, e aí quando seus filhos dão uma resposta meio rebelde ou fazem uma careta pra você, você já acha que aquilo quer dizer que você não está sendo uma boa mãe, ou que eles não estão sendo educados corretamente. Enfim, eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui, mas basicamente as suas crenças são só suas. E a partir do momento que isso começa a refletir, sempre vai refletir nas pessoas que estão à sua volta, mas a partir do momento que começa a refletir de um jeito um pouco descontrolado, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, um pouco descontrolado, ou maléfico, enfim, a hora que isso deixa de ser saudável pode prejudicar você, o ambiente, a outra pessoa, o seu futuro, as suas relações, as consequências daquilo, enfim. Eu acho muito importante que cada um de nós, sabe, nos conheçamos, façamos uma viagem interna na gente mesma, por mais clichê que isso que eu tô falando possa parecer, para que a gente entenda quais são os nossos padrões comportamentais, também quais são os nossos padrões de pensamento. Cada pessoa tem seu mapa mental, então cada pessoa tem ali uma forma de enxergar determinadas coisas, a gente já falou sobre isso aqui nesse vídeo. Então a mesma coisa pode acontecer para 1 milhão de pessoas e elas enxergarem aquilo de forma diferente. Então, a gente precisa entender e estar cada vez mais consciente, cada vez mais desperto de como a gente enxerga essas coisas. Porque esse é um dos fatores que vão definir a qualidade da nossa vida, a realização dos nossos sonhos, qualidade dos nossos relacionamentos, enfim. Então, lembra, as suas crenças são suas. O que faz sentido pra você pode não fazer pros outros e tá tudo bem. A forma como você enxerga as coisas é de sua responsabilidade, não das pessoas que estão à sua volta. Não é porque você é assim, cresceu assim, nasceu assim, que você vai ser sempre assim. Você pode mudar, você pode evoluir, você pode melhorar, você pode contornar, você pode, enfim. Você pode entender quais são as suas crenças e colocar outras crenças no lugar, entender por que você pensa daquele jeito. E da mesma forma que aquilo começou a fazer sentido pra você, pode parar de fazer sentido pra você, tá bom? 13º aprendizado. Filtre quem está perto de você ou você vai ser engolida. Não, eu não tô sendo dramática aqui, apesar dessa entonação de voz. Ou você filtra quem tá perto de você, ou essas pessoas vão te engolir, elas vão te massacrar e você vai ser uma... Não tô sendo dramática, hein? Gente, eu sempre falo aqui sobre a importância da gente realmente filtrar e da gente ver o que faz sentido pra gente ou não em relação às pessoas que estão próximas da gente, e nem só fisicamente, mas também as pessoas que a gente segue nas redes sociais, as pessoas que a gente conversa, as pessoas que têm algum tipo de contato com a gente, enfim. Muitas vezes essas pessoas não definem, mas elas influenciam algo. Seu comportamento, como você está se sentindo, o que você está fazendo. Então, muitas vezes, ainda mais quando a gente está próximo de pessoas que são importantes para nós, que tem ali proximidade real com a gente tá, vamos dizer assim, com as nossas barreiras abaixadas. Então, como se a gente não tivesse com o nosso senso crítico lá no alto, sabe? Então, quando essas pessoas fazem algum comentário, nos dão algum conselho, as chances desse comentário, desse conselho passar direto pro nosso inconsciente, ele não passar ali por um filtro de julgamento, ele não passar ali por deixa eu ver se o que essa pessoa tá falando faz sentido, deixa eu ver o que eu penso sobre isso. Muitas vezes a gente não faz isso. Quando é uma pessoa próxima a gente, que a gente admira, ou que, enfim, tem proximidade, que a gente não esteja, né, como eu falei, com aquelas barreiras levantadas. E isso pode ser muito bom, como também pode ser prejudicial, porque se essa pessoa é alguém boa, alguém do bem, alguém que é inteligente, alguém que já chegou onde você quer chegar em algum determinado aspecto, alguém que você admira, alguém que realmente sabe o que diz, que tem responsabilidade emocional, ótimo, muito bom. Essa pessoa vai errar, essa pessoa vai dar bola fora, essa pessoa vai falar coisas que não tem nada a ver, mas enfim, ela vai fazer isso porque ela é humana. Agora, quando é uma pessoa mal intencionada, quando é uma pessoa, às vezes, com segundas intenções, quando é uma pessoa manipuladora, que fala as coisas querendo dizer outras coisas, às vezes passivo-agressivo, tem grandes chances de você só perceber isso se você não parar, né, como eu tô falando, e realmente filtrar essas pessoas, realmente filtrar suas relações, quem você segue, quem você escuta, tem grandes chances de você só perceber isso quando você já tiver sido bastante prejudicado por esse comportamento, por essa pessoa, por essa situação. Então é por isso que eu digo, filtra quem tá perto de você, mulher, filtra quem tá perto de você, homem. Às vezes você tá cercado de gente
sabe? Cercado de gente que às vezes não vale muita coisa, às vezes nem quer o seu bem, às vezes tá com você ali por um ou outro interesse, às vezes não compactua com os mesmos valores que os seus, então pra quê? Pra que tá perto de quem não tem os mesmos valores, de quem não combina, de quem não agrega, de quem não te faz um pouquinho melhor, ou de quem você não consegue fazer um pouquinho melhor, sabe? Então, muito cuidado, porque nossas relações podem nos fazer florescer, nos fazer desabrochar, nos fazer muito bem, como elas também podem nos desanimar, nos colocar pra baixo e nos fazer mal. Então dá uma refletida aí para ver em qual desses dois grupos a maioria das suas relações está. 14º aprendizado: se empenhe em fortalecer a sua base para qualquer coisa não te derrubar. Se você não tem uma base fortalecida, se você não sabe quem você é, se você não sabe quais são os seus valores, se você não sabe qual é o seu propósito de vida, qualquer coisa, entre aspas, quando acontecer algo que você não está esperando, quando algo acontecer diferente do que você planejou, quando as coisas não darem certo, quando você tiver dúvidas e inseguranças, vai ser muito mais fácil que você caia, que você seja derrubada, que você seja prejudicada, que você mesma talvez se prejudique. Então é muito importante que você fortaleça suas bases não só quando as coisas darem errado. Então você não vá só buscar ajuda quando você não aguentar mais, você não vá só investir em você mesma, no seu autoconhecimento, no seu propósito de vida, quando você estiver enfiada numa cama achando que a vida não faz mais sentido. Que você não vá descobrir o que é importante pra você só quando você estiver sem fazer nada e não tiver outra opção. Que você não vá focar em se fortalecer, em se preparar, em melhorar profissionalmente só quando você for demitido, entende? Então que você esteja constantemente trabalhando as suas bases, fortalecendo os seus valores, fortalecendo quem você é, melhorando quem você é, para que as coisas, primeiro, não te peguem desprevenidas, porque assim, gente, de qualquer jeito, mesmo que você faça o seu melhor em tudo, as coisas ainda vão dar errado, as coisas ainda vão te pegar desprevenidas, as coisas ainda vão, sabe, a vida ainda vai te dar aquele tapa na cara ali, usualmente. Mas se você tiver com a sua base bem fortalecida, essas coisas vão te impactar sim, vão te deixar um pouco chateada sim, mas não vão te destruir, não vão passar por cima de você, entendeu? Então isso é muito importante, fortaleça suas bases, aquilo que faz sentido pra você, tenha seu propósito de vida bem definido e tenha ali o seu plano de ação. O que é que eu preciso fazer para alcançar o que eu desejo alcançar? Isso é muito, muito importante e a maioria das pessoas não faz. Assim como a maioria das pessoas não tem a vida que elas sonham em ter. 15º aprendizado: não precisa abaixar a cabeça para quem você não tem que abaixar a cabeça. Isso é tão óbvio, mas grande parte de nós a gente simplesmente esqueceu, a gente simplesmente não sabe disso. A gente não tem que abaixar a cabeça para quem a gente não tem que abaixar a cabeça. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, se seu chefe chega pra você e ele te corrige, ele te mostra o que você tá fazendo de errado e ele te dá um tempo pra melhorar, você tem que abaixar a cabeça pra ele? Muito provavelmente sim, certo? Porque ele é uma pessoa que tá acima de você, se tratando de nível profissional, ele tá te falando onde você tá errando, te pedindo pra melhorar, e você, na posição que você tá naquela situação, o mais normal ali é que você baixe a cabeça e fale, ok. Ai, Lê, mas e se isso tá passando do normal e do saudável? Gente, enfim, né? Vocês entendem. Agora, se uma pessoa que tá ali no mesmo nível que você, ela combinou algo com você e ela não está cumprindo. E aí você começa a pensar, ai, mas essa pessoa ela deve ter... Eu era bem assim, gente, ó, eu pensava, ai, mas essa pessoa deve ter os motivos dela, ai, mas eu não posso julgar, ai, mas eu não vou fazer confusão, né, eu não vou discutir pra quê? Ah, mas deixa que eu me viro aqui, deixa que eu dou um jeito. E isso, gente, aos poucos vai te deixando sem energia, porque a vida por si só às vezes já é difícil demais. Muitas vezes a sua vida, a sua rotina, os seus problemas já vão exigir, sabe, muitos de vocês já vão exigir que você tenha mais compaixão, que você tenha mais flexibilidade, que você entenda mais, que você busque mais soluções. E quando você começa a fazer muito isso para os outros, às vezes não sobra espaço, tempo, energia, vontade para que você faça isso para você mesma. Então muitas vezes a gente foca em entender muito o lado do outro, em abaixar a cabeça para não ter confusão para isso ou para aquilo, e a gente esquece que a gente não é feito de pedra, a gente também precisa ser entendido, às vezes a gente também precisa que as coisas saiam como a gente combinou. Então, desenvolver esse senso crítico de quando você precisa abaixar a cabeça, de quando você pode abaixar a cabeça e de quando não. Você tem que, sabe, lutar, você tem que se impor, né? Se impor é melhor. Por aquilo que você quer, por aquilo que você acredita, por aquilo que tá combinado, desenvolver esse senso crítico é muito bom. Porque como eu falei antes, eu tinha muito assim de, ai, mas eu não sei o que essa pessoa tá passando, ai, mas deixa eu entender, mas deixa eu me virar, mas deixa que eu lido com isso, mas deixa que... Tá, minha filha, mas você também não pode carregar o mundo nas costas, né? Você também não pode dar conta de tudo, então escolha suas batalhas.
Assim como hoje em dia tem coisas que eu nem discuto, que eu sei que estão sendo feitas erradas, mas se eu não tenho poder de mudança e se aquilo não vai me atrapalhar diretamente, eu não ligo. Agora, se eu vejo alguém fazendo algo de errado que vai me atrapalhar, ou que eu tenho poder de mudança, ou que eu tenho como chegar lá e falar que não tá certo, eu vou lá e faço. Sem ficar, mas essa pessoa, mas ele... Gente, cada pessoa tem que lidar com o seu próprio fardo. Cada pessoa... Tem até uma música maravilhosa que diz algo assim, né? Que cada um carrega no peito a alegria e a dor de ser quem é. Então, muitas vezes a gente fica tentando poupar as outras pessoas de algo e a gente esquece que a gente também precisa se poupar. Então, escolha e começa a desenvolver esse senso de quando você precisa baixar a cabeça e concordar, de quando você não precisa fazer isso, mas você quer, mas você pode, e de quando não, quando vale a pena ali você ser um pouquinho mais grossa se precisar, você levantar um pouquinho o tom de voz se precisar, você se impor um pouquinho se precisar, você tirar um sorrisinho da cara, um jeitinho mais simpático, mais querido, e você parar, olhar sério, olhar firme e falar o que você tem que falar e acabou. Independentemente de se a outra pessoa vai ou se Se você tem certeza do que você tá falando, do porquê você tá falando, muitas vezes a sua opção vai ser falar, a sua melhor opção vai ser falar e vai ser se impor. E aprender a definir quais momentos são assim, do sorrisinho, da leveza, do amor, e quais momentos vão te exigir uma postura mais séria e mais firme, é um dos segredos aí, dos pontos chaves que eu digo para uma maturidade, para uma confiança e para você realmente ser bem resolvida, digamos assim, e conseguir aquilo que você quer. Gente, nessa frase aqui eu escrevi 2 palavras feias, mas eu vou falar mesmo assim. Olha só. 16º. Tenha certeza de que você é foda, pra que nenhum merdinha te tire do lugar. Aqui vale uma ressalva, gente, de que eu não sou a favor daquele negócio de você tem que se achar maravilhosa, porque você tem que achar que você é muito boa no seu trabalho, que você é muito bonita, que seu corpo é muito lindo, porque se você não achar que você é extremamente maravilhosa, quem vai achar... Eu sou a favor disso em partes, porque eu acho que muitas vezes a gente não pode se esconder atrás de frases bonitas e de comportamentos bonitos, sabe? Então, eu sou a favor de você jogar limpo com você mesma. Sim, tem coisas em que eu não sou tão boa, tem várias coisas em que eu preciso melhorar. Que coisas são essas? E como eu vou fazer para melhorar? Eu acho essa uma forma muito, jogar limpo com você mesma. Você não precisa se achar super bom em tudo, até porque você não é, provavelmente você não é super bom em tudo. Então, ao invés de você estar preocupada em se sentir muito boa, esteja mais preocupada, mais focada em ser muito boa para depois se sentir. E não sentir que é boa antes de ser boa, sabe? Mas, basicamente, aqui eu quero dizer que se você não se achar, tem muitas chances de alguém aparecer e te fazer se sentir um lixo. Então, como eu falei, não é pra você se achar maravilhosa em todos os aspectos que você não é. Não é pra você surgir ali, tirar ali da cartola uma confiança que não existe, mas sim para que você se fortaleça, para que você fortaleça sua confiança, para que você melhore seus pontos negativos, para você estar melhor preparada para lidar com diferentes tipos de pessoas, de situações, enfim. Então, muitas vezes a vida exige que a gente bata no peito e diga, não, eu sou boa nisso, eu sei do que eu estou falando, disso aqui eu não abro mão, isso daqui é um valor pra mim, até para que você não seja, cada vez mais levada pelas situações e não sei o que, e enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Seja boa no que você faz, para que nenhuma pessoa não boa no que faz, pra gente não falar uma palavra feia aqui, te tire do seu equilíbrio e te faça se sentir menos do que você é. Então, foca em você, foca em se fortalecer e foca no que você pode fazer. 17º aprendizado é aprenda sobre as 5 linguagens do amor. Gente, isso é tão importante. As 5 linguagens do amor são aqueles estudos, né? É até um livro do Gary Chapman, se eu não me engano, que é muito, muito bom esse livro. E foi por onde eu comecei a estudar sobre as 5 linguagens do amor, onde fala que cada pessoa tem a sua linguagem do amor primária, algumas têm a secundária, que são como elas expressam amor e principalmente como elas se sentem amadas. Então isso, assim, qualquer pessoa que ama, então qualquer pessoa deveria ler esse livro. Se você é casada, você deveria ler para aprender a lidar melhor com seu esposo, para entender melhor o que o seu esposo faz ou deixa de fazer, que às vezes você não entende, às vezes não faz sentido para você. Se você é mãe, para lidar melhor com seus filhos. Se você é uma pessoa, para lidar melhor com as pessoas que estão ao seu redor. É realmente muito importante, se vocês quiserem. Eu já até falei, né? Eu posso fazer uma aula aqui sobre isso. Quanto mais você entende o que faz sentido para as outras pessoas que estão ao seu redor e que são importantes para você, melhor fica seu relacionamento se relacionar com elas.
Próximo aprendizado: assuntos sérios devem ser sempre tratados por e-mail. Gente, eu já quase me ferrei tantas vezes por causa disso, mas uma coisa é certa, eu já passei muita raiva por causa disso, por não ter falado sobre assuntos sérios por e-mail, ou por pelo menos não ter formalizado esses assuntos sérios conversados por e-mail. Então, WhatsApp, ligação, então, gente, é horrível, porque você conversa com a pessoa por ligação e depois, para você provar que aquela pessoa disse aquilo ou que você avisou tal coisa, é uma nhaca. Então, assuntos sérios, converse por e-mail, diga-lhe que é você, coloque ali atenciosamente seu nome, veja se a outra pessoa colocou o dela, veja se tem ali no e-mail o nome dela ou da instituição que ela representa, da empresa dela, enfim. Porque qualquer coisa que dê errado, por mais que você confie nessa pessoa, por mais que seja alguém que você conheça há um tempo, por mais que você tenha um contrato firmado com aquela pessoa, depois, para você estar realmente protegida por lei, para você estar ali, sabe, para as coisas serem mais fáceis e para você ter provas, você vai precisar de um e-mail onde a pessoa tenha falado aquilo, porque por ligação não basta, às vezes por WhatsApp também é meio complicadinho, por e-mail é a forma mais fácil e mais formal, porque por WhatsApp a pessoa ainda pode falar assim, ai, mas é que eu tava respondendo outro áudio, tava respondendo outra mensagem, é que eu me confundi, é que você não explicou, é que lá. Então por e-mail ainda é a forma mais, sabe? E claro, gente, contrato para tudo nessa vida, coloque tudo em contrato, nunca confie em quem vocês não conhecem, nunca confie na palavra de um vendedor, de um corretor, de um dono de algo que quer vender, não. Todos esses combinadinhos, essas entrelinhas, tentem ao máximo colocar no contrato, porque contra um contrato meio que não há argumentos, mas contra coisas prometidas, coisas faladas, coisas combinadas, sim, tem 1 milhão de argumentos e a chance de você sair prejudicado é enorme. Aprendizado 19. Alinhe suas expectativas sempre que possível. Gente, isso é tão valioso, porque muitas vezes a gente fica ali com expectativas que a gente não presta atenção, que a gente não racionaliza, muitas vezes são expectativas irreais, muitas vezes são expectativas que não vão conseguir serem cumpridas, muitas vezes são expectativas que estão se baseando ali no melhor cenário possível e na maior parte das vezes não é o melhor cenário possível onde tudo dá certo e se encaixa que acontece, né, na vida real. Então, sempre que possível, alinhe suas expectativas. Então, sempre que possível, você para e pensa, o que eu tô esperando dessa situação? O que eu tô querendo dessa pessoa? O que está aqui na minha mente, na minha imaginação sobre tal coisa? E como eu posso trazer isso para a realidade, ser mais racional, mas também, sabe, alinhar, porque muitas vezes você tem uma expectativa com uma pessoa, com o seu parceiro de vida, com a sua parceira de vida, que você só esqueceu de comunicar essa expectativa. Às vezes porque você acha que é óbvio, às vezes porque você acha que a outra pessoa já sabe, ou às vezes porque você esqueceu mesmo, não se tocou que aquilo era importante. Mas, por exemplo, se vocês soubessem a quantidade de casais que casam, gente, sem saber se eles querem ter filhos ou não, vocês acreditam? Algo tão básico. A quantidade de namoros, assim, super longos que tem, aí de 8, 9 anos, onde uma pessoa quer casar e a outra não, a outra pessoa não vê sentido em casar. Então, a mulher, digamos assim, o sonho da vida dela é casar de véu e grinalda na igreja e o cara nunca nem quer chegar perto de ter uma aliança ou de, enfim, ter um casamento. E aí? Ele mas é porque... Não, gente, não tem, assim, não tem argumento, não. Você tem que conversar, você tem que alinhar suas expectativas, não só com o seu esposo, não só com os seus filhos, não só com o seu namorado, não só... Enfim, mas com todo mundo que você tem uma certa expectativa. Alinhe as expectativas. Claro que tem jeito certo de falar, claro que tem um momento certo ali, um momento mais propício para você ter essas conversas, mas não ache que as outras pessoas têm que saber o que você tá pensando, o que você tá querendo, o que faz sentido para você ou não. Aprendizado 20. Gente, estamos chegando ao final desse vídeo, já foram aí 19 aprendizados, então se você tá gostando desse vídeo, não esquece de clicar aqui no like, porque isso é muito importante, ajuda muito o meu trabalho aqui, e também para que eu entenda o que vocês gostam, o que vocês não gostam tanto, o que eu posso trazer mais, o que não é melhor não trazer aqui pro canal. Então, já deixa seu like aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para você ser avisado sempre que sair vídeo novo. E o 20º aprendizado é: escolha suas batalhas. Gente, se você for aquela pessoa que quer brigar por tudo, que quer ficar estressada por tudo, que quer ficar chateadinha, magoadinha por tudo, que vai ficar prestando atenção em cada detalhe e que vai te magoar e que vai te frustrar, e você vai viver frustrada, magoada, amarga, chata e... Gente, escolha suas batalhas, não dá pra ter tudo nessa vida. Cada momento da sua vida, cada fase da sua vida, você vai estar mais focada em alguma coisa. Assim...
não tem muito o que fazer, sabe? Se você tem aquela expectativa de ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a empresária perfeita, a chefe perfeita, a dona de casa perfeita, as chances de você viver, como eu falei, frustrada e amarga são enormes. Por quê? Primeiro, você não alinhou suas expectativas e segundo, porque você não escolheu suas batalhas. Então, escolha a sua batalha da vez. Você não vai conseguir se dividir em 1 milhão de pessoas para dar conta de tudo da melhor forma possível, mas você pode se dividir em 3 e fazer o seu melhor em cada uma delas, entende? Isso também tem a ver com aquilo que eu falei sobre você escolher para quem abaixar sua cabeça ou não. Tem vezes em que vai valer a pena, tem vezes em que não vai, e ao longo do tempo, onde você vai se conhecendo e vai se experienciando, você vai entendendo que situações valem, que situações não valem. Mas é muito importante você ter na sua mente isso. Poxa, será que vale a pena eu brigar por isso? Será que vale a pena me desgastar por aquilo? Será que vale a pena eu insistir nisso? Será que vale a pena eu querer tal coisa? E só você pode se dar essas respostas, mas é muito importante que você tenha em mente que você precisa escolher suas batalhas. Quem briga por tudo se torna alguém chato. Quem luta por tudo se torna alguém cansado. Quem quer o mundo muitas vezes não sabe o que quer e acaba não conseguindo nada. E se conseguiu realizar, não consegue reconhecer, não consegue se sentir feliz por aquilo, se estar satisfeito. Então, escolha as suas batalhas, escolha o que faz sentido pra você, escolha o momento de ser firme, escolha o momento de ser mais flexível, de entender mais, e isso você só vai conseguir, como eu falei, com autoconhecimento, tendo confiança no seu propósito de vida e experienciando. E agora, o último aprendizado é também uma frase clichê, mas que é muito, muito importante, que é: foco é também dizer não. Então, muitas vezes, gente, na sua caminhada, você vai sim ter que dizer não, você vai sim ter que recusar, você vai sim ter que não se importar com o que as outras pessoas pensam, você vai sim ter que colocar os seus sonhos, os seus objetivos, o que você acredita acima de outras coisas, por mais doloroso que isso seja, por mais desconfortável que isso seja. Sempre que eu falo isso, me vem na cabeça que há alguns anos atrás eu tinha o sonho de trabalhar numa empresa, de trabalhar para uma pessoa. Eu queria muito, eu até chegava a imaginar, a idealizar como seria se eu trabalhasse para aquela pessoa. E há um tempo atrás eu recebi uma proposta e essa pessoa veio falar comigo, alguém que eu admiro demais, demais, ela veio falar comigo e eu tive que dizer não. E aquilo, assim, sabe, mexeu comigo por uns dias, assim. Eu até, em alguns momentos, eu duvidei, assim, um pouquinho, porque eu queria. Mas a realidade é que o foco também é, por mais clichê que seja, dizer não. Você escolher suas batalhas, você entender que você não vai dar conta do mundo, mas você vai dar conta, você vai arranjar um jeito de dar conta daquilo que é mais importante pra você e pra realização dos seus sonhos. Então, dizer não faz parte da vida, muitas vezes decepcionar pessoas faz parte da vida, muitas vezes você ter que desistir de coisas que você julgava necessárias faz parte da vida. E como eu falei, cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é, né? É mais ou menos assim a música, e é muito importante que a gente entenda que a gente não vai conseguir abraçar o mundo sempre, mas a gente vai conseguir, com discernimento, com autoconhecimento, com experiência, com confiança, saber quais são as coisas que a gente deve abraçar e quais são as coisas que a gente deve deixar de lado, às vezes por um tempo, às vezes para sempre, às vezes sendo prazeroso, às vezes sendo doloroso, porque bem ou mal, isso tá vivo, né? Então, foco também é saber dizer não. E pelo menos aprender a dizer não. Tomando meu cafezinho e a minha editora linda, maravilhosa me mandou ler. Você esqueceu do 6º e do 7º aprendizado. Você simplesmente pulou do 5º pro 8º. E agora eu quero saber, quem é que percebeu? Porque eu com certeza não percebi. Então, gente, vamos lá. O 6º aprendizado é que organização não é chato, organização é essencial. Por que eu digo isso? Porque eu acho que muitos de nós associamos, sem querer, né? Ali no inconsciente a gente associa a organização com a nossa mãe gritando: vai arrumar esse quarto. Ah, é porque essa casa tá muito bagunçada. E aí a gente olha pro quarto, olha pra casa e parece que tá arrumado. E ela diz que não, e aí ela grita, e aí ela briga. E aí, sabe? Ou então ao chefe cobrando que esteja tudo organizado, ou... Enfim, a gente liga muitas vezes, a gente associa organização com cobrança, com chatice, com autoridade, com perda de tempo. E isso vai gerando na gente uma certa até aversão à organização, sabe? Sendo que, gente, sério, é clichê, mas é real. Um ambiente externo organizado ajuda a ter um ambiente interno organizado.
é muito difícil que você consiga super trabalhar, super ser focada, super ter muitos resultados, tipo, trabalhando no seu quarto, com o seu quarto todo bagunçado. Por quê? Porque bagunça também é distração. Então, a hora que você olha ali pra sua bagunça, pra sua pendência, pras coisas fora do lugar, a hora que você tem que procurar uma coisa e não acha, isso tudo vai te distraindo, vai te tirando um pouquinho do foco. Então, organização não é chato, organização é essencial, basta a gente remodelar o que a gente aprendeu e o que a gente tem aí na nossa mente, né, sobre a organização, e a gente escolher a organização que faz sentido pra gente, que não vai ser aquela que fazia sentido pros nossos pais, não vai ser aquela que fazia sentido pro nosso chefe, vai ser a organização que faz sentido pra gente. E agora o 7º aprendizado é: cuide de você como você gostaria de ser cuidada. Muitas vezes a gente coloca no nosso parceiro, na nossa parceira, a expectativa de que o outro vá cuidar de nós. E muitas vezes isso é real. Eu cuido do Dan, o Dan me cuida, mas ninguém nunca vai te cuidar da forma como você pode. Então ninguém nunca vai te dar um banho, nunca, né? Digamos assim. Vai te dar um banho super gostoso, vai lá e vai hidratar seu cabelo do jeito que você merece, vai te fazer aquele cafunézinho gostoso, aquela massagem no couro cabeludo, vai passar hidratante no seu corpo todo, vai fazer sua terapia por você, vai, sabe, cuidar do ambiente ali onde você tá, deixar as coisas preparadinhas do jeito que você gosta. Não vai, por mais assim que você vá no cabeleireiro toda semana, por mais que você tenha empregado na sua casa, por mais que você vá no massagista, vocês entendem o que eu tô falando, né? Muitas vezes a gente espera e deposita em outras pessoas aquilo de cuidar da gente, ter um cuidado com a gente, de ter carinho com a gente quando a gente não tem. E se a gente não tem isso com a gente mesmo, fica muito difícil a gente exigir isso da outra pessoa, porque as pessoas nos tratam como a gente permite que elas nos tratam. E se a gente nos trata mal, como é que a gente vai conseguir entender o que a gente merece? Qual tipo de tratamento a gente merece de outra pessoa, entende? O que é aceitável ou não pra gente, entende? Então é isso. Se cuide da forma como você gostaria de ser cuidada. E agora, comenta aqui embaixo pra mim se você percebeu que eu tinha pulado esses aprendizados, porque como eu falei, eu é que não percebi, né? E é isso, esse foi o vídeo. Nossa, gente, que vídeo especial, que vídeo gostoso de gravar. Ah, eu esqueci de falar que esse vídeo aqui foi sugestão de uma inscrita aqui do canal. Eu vou achar aqui o comentário dela, vou deixar aqui, ó. Muito obrigada, tá? Eu tirei print, eu tenho print guardado do seu comentário. E, nossa, foi muito especial. Eu olhei pra esse comentário e falei, nossa, eu vou gravar. Depois a Ana viu, ela tirou print, ela mandou pra mim e falou, Lê, você tem que gravar um vídeo assim. Eu falei, eu vou gravar também, adorei a ideia. Isso daqui é só uma prova de que eu vejo os comentários de vocês, eu amo os comentários de vocês, eu curto, eu comento, eu respondo, eu tô sempre de olho porque eu faço esses conteúdos aqui pra vocês, né? Então ver o apoio e o reconhecimento de vocês é muito, muito, muito importante pra mim. Então é isso. Muito obrigada, eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau!